Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com nosso querido amigo Francisco Malaquias, que é o Procurador-Geral do Estado. E a gente tinha perguntado a ele o que era pior, se a burocracia ou o burocrata, acabamos chegando à mesma conclusão de que realmente é o burocrata mal treinado. Isso também é bom dizer, porque o bom burocrata é aquele que faz andar o processo, é o contrário, não é? O contrário. É. Quantos processos hoje e que nível de processos existem hoje dentro do Estado? Bom, passam pela Procuradoria, em média, 4.000 processos por mês. Não é brincadeira. É entre processos judiciais e administrativos, porque nós atuamos no fórum e atuamos nas consultorias. Perfeito. Né? Então, é uma média de 4.000 processos por mês. E desses 4.000 processos por mês, quais são os que dão mais trabalho? São aqueles que envolvem a figura humana ou não? Todos dão trabalho. Cada dão, processo tem uma história. Na verdade, um processo administrativo ou um processo judicial, ele não é um amontoado de papéis, né? Sim, a consolidação de interesses de pessoas. Claro. Né? Então, aí é mais... cada um a gente tem que ter o cuidado e o carinho na análise, porque cada um daqueles representa uma vida, um pleito, um interesse, né? Então, a gente tem que analisar com muita... Por exemplo, os processos que estão envolvendo essa questão das aposentadorias, do AL Previdência, daquelas... Como é que está isso? O processo de aposentadoria hoje é um processo muito lento. Nós estamos estudando fórmulas... Muito delicado, né? E delicado. Estamos estudando fórmulas de melhorar e de sistematizar o estudo dessas aposentadorias, tanto que está sob análise ainda, numa análise muito restrita, uma reformulação do AL Previdência, que a gente tem que pensar a aposentadoria do servidor nos próximos anos. Perfeito. A aposentadoria é algo que você faz ao longo de toda uma vida. Exatamente. E existe todo um cálculo, todo um cuidado, toda uma geração de renda para que você possa bancar aquela aposentadoria. É verdade. Você recolhe para você e recolhe para os outros, para os seus companheiros. Então, é um trabalho muito delicado. E hoje o controle da aposentadoria tem que se fazer diuturnamente, porque é um processo cuidadoso. Você não pode nem dar mais nem menos do que o servidor recolheu ao longo de toda a sua vida. É verdade. É um problema sério de contencioso? Não, no contencioso, os processos de aposentadoria são muito poucos. São muito poucos. O processo de aposentadoria ele se exaure no âmbito administrativo. Dificilmente há uma questão a ser levada no judiciário. O próprio Estado já tem mecanismos de controle e de reconhecimento dos direitos dos seus servidores. Você acha que vai haver, com esses estudos que estão acontecendo, uma unificação da Previdência em todo o Estado? Com certeza, nós estamos caminhando para isso. Precisamos caminhar para isso. Incluindo os municípios? Acho que num futuro não muito próximo, acho que é algo mais distante, mas eu acho que a tendência é que a aposentadoria do servidor público seja um conjunto só, seja formada por um único órgão em que possa ter o controle dessa gestão, porque a aposentadoria também, além de ser recolhimento de dinheiro, é gestão daquele fundo. Você precisa saber gerir aquele fundo para que ele dê elementos no futuro. Perfeito. Como é que você, enquanto procurador-geral, enxergaria, que é um outro problema seríssimo, enxergaria, por exemplo, o plano de saúde do servidor? Eu acho o plano de saúde do servidor algo para ser bem analisado, porque o Estado não é um bom gestor de planos de saúde. Não é. Todos os planos de saúde que o Estado geriu não foram bem levados à final. Eu acho que hoje a terceirização do plano de saúde, veja bem, é um entendimento particular meu. Okay. Não há nada em nível de Estado que está sendo trabalhado nesse sentido. Mas eu acho que a terceirização do plano de saúde seria uma saída para o futuro. Nós tivemos uma experiência na OAB, a nossa caixa de assistência, todo o plano de saúde, quando não é gerido por profissionais, ele geralmente é deficitário. Então, precisa ter um cuidado muito grande. Se o Estado vai criar um plano de saúde próprio, ele tem que profissionalizar a gestão, porque, senão, vai ser deficitária do mesmo jeito. A gente precisa ter muito cuidado no estudo de plano de saúde. Agora, você tocou num assunto que eu ia tocar,
Então eu vou para esse assunto, porque me parece que é meio menina dos seus olhos, algo chamado OAB. A OAB. Não é? Não, eu gosto muito da OAB. Todo mundo que é advogado, eu sou advogado, né? Sou advogado. Sou advogado. Hashtag sou advogado. Eu sou advogado, então, pelo fato de ser advogado, a gente tem a OAB também, um pouco da OAB no sangue. Diz que a OAB tem todos os sangues. Sangue O, A, B e AB, né? Então, é verdade. Todos os sangues. É verdade. Nossa OAB eu tenho um carinho muito grande pela OAB, porque fui diretor financeiro da OAB. Exatamente. E trabalhamos por 3 anos, eu só fui numa gestão, e tenho um carinho muito grande aos colegas advogados e àqueles que constituem a OAB. Agora, como é que você enxerga a OAB que você ajudou a construir? Eu me lembro de uma OAB altamente militante no que diz respeito à defesa da sociedade. Eu me lembro de uma OAB daqui, dando o exemplo para o resto do Brasil e criando, por exemplo, as comissões de combate ao crime eleitoral, e com isso ser criada a nível nacional também. Então, que imagem você tem dessa OAB hoje, ontem, anteontem, no futuro? Eu tenho sempre uma imagem de que a OAB tem que cuidar não só do advogado, que é primordial para o seu cuidado, como também de todas as questões que são as questões sociais de relevância. Perfeito. Né? E a OAB tem que ser mais atuante. Eu entendo que a OAB que eu participei era uma OAB atuante, sem demérito dos que atualmente estão gerindo a OAB. Lógico. É uma opinião particular de que houve uma diminuição, ou pelo menos um acanhamento nas discussões dos grandes temas. Acho que a OAB tem que voltar a discutir os grandes temas, porque é da sua estrutura, da sua essência, discutir grandes temas. Não, eu vou até um pouco mais além. Eu acho que é da essência do advogado discutir. É verdade. Não é verdade? O advogado que não discute não é advogado. Nós somos preparados para isso. Preparados para isso. Verdade. Então, a discussão dos grandes temas, a OAB, por exemplo, devia estar hoje à frente dessas discussões da crise econômica, convidando gente para dar palestras, da crise social, que está aí, queira ou não queira estar aí. Não é? Verdade. Precisava discutir mais. Eu acho que deveria ter uma discussão mais ampla da OAB desse momento histórico que nós estamos atravessando. Né? Muito bem. Já atravessamos momentos parecidos e a OAB sempre foi atuante. É verdade. E qual é a sua análise sobre esse momento atual que nós vivemos? Aí a análise do Francisco Malaquias. Veja bem, como até no início nós conversamos, uma análise, é uma questão política grave que nós estamos passando. As instituições estão em xeque, em algumas instituições. A Polícia Federal não está em xeque, a Polícia Federal está com o jogo na mão. Né? É verdade. Mas algumas instituições estão em xeque. E nós devíamos aproveitar o momento e tirar dele o que há de melhor. O que é que nós podemos melhorar o país agora? O que essa experiência pode nos dar? Essa forma de governo é exata, está sendo certa, está sendo correta? Pode-se pensar no parlamentarismo? Eu acho que pode. A bandeira que eu levanto. É uma tendência, eu acho que é uma tendência mundial, porque o parlamentarismo possibilita que nesses momentos de crise haja uma mudança de gabinete que é muito menos traumático do que o impeachment de um presidente, que é algo muito sério e muito que se tem que olhar com muito cuidado. Perfeitamente. Porque, afinal de contas, o presidente que assume o poder, ele está ali por um mandato da maioria do povo. Legítimo. Então, a gente tem que ter muito cuidado no trato e nas conclusões. Agora, acho que a gente iria pensar em evoluir para o parlamentarismo. Eu também acho. Eu sou simpático a isso. Olha, eu sou super simpático, eu escrevo muito sobre isso, sobre esse assunto, porque eu acho que o parlamentarismo seria uma grande solução no país de hoje. Porém, era preciso que se fizesse um pré muito grande, cultural, do povo brasileiro sobre o que é e o que representaria o parlamentarismo para o Brasil. E nós teríamos que mudar também até a estrutura de votação. Exatamente. Voto distrital, para que pudéssemos ter representantes de todas as áreas. Seria uma reforma profunda. Acho que o povo brasileiro ainda está caminhando para isso, mas ainda não chegou
lá ainda. Eu gostaria que fosse mais rápido, mas toda evolução ela é lenta. A evolução ela tem que ser resultado de todos esses elementos. Tem gente que é contra o parlamentarismo porque se lembra do parlamentarismo que nós tivemos na época do Jango. Mas aquele foi um parlamentarismo improvisado. Exato. Né? Não foi um parlamentarismo que não tinha estrutura de parlamentarismo. Não. Era um parlamentarismo com estrutura presidencialista. Exatamente. Então a gente tem que rever tudo. Tinha que rever todo o modelo. Não é? O rever do voto, uma reforma eleitoral profunda, onde a gente pudesse analisar do voto à formação de gabinete, tudo. A gente teria que ter uma visão mais ampla. E o povo entender como é que funciona. Por que a queda do gabinete? Não é? Por que o voto que é dado tem um nome específico quando você quer fazer cair, tem um voto quebra de confiança. Um voto de confiança ou um voto de desconfiança que é dado ao gabinete. Porque há uma quebra de confiança. Quando o gabinete perde a confiança, ele pode cair. Perfeitamente. E aí há uma nova eleição, mas é todo um processo diferente. Acho que isso é uma evolução política e nós vamos chegar lá. É verdade. O que mais agradou ao meu amigo Francisco Malaquias nesse finalzinho de programa, o que mais agradou a você ter sido um desembargador eleitoral ou ser um procurador-geral de um Estado? O que mais me agrada é ser o procurador-geral do Estado. Porque coisa boa. Eu tenho 37 anos de serviço público. E, ao longo de minha vida, eu tenho 28 anos na carreira de procurador de Estado. Perfeito. Então, a forma que coroa o desempenho de toda essa minha função é ter assumido a Procuradoria-Geral do Estado e tenho isso como um resultado de todo um trabalho da minha vida. Então, eu tenho essa vontade, gosto da Procuradoria, tenho um amor à minha carreira de procurador, de advogado público, advogado e advogado público. Que coisa boa. E isso é o que mais me honra. Que coisa boa. E eu diria que sempre a função que mais honra o cidadão é aquela última, é aquele que está exercendo. É verdade. Não, e o bom de tudo é que o procurador-geral depois, ele diz assim, aquilo ali, eu botei o meu dedinho ali. Aquilo ali eu botei, porque eu fiz parte desse processo. Em todo o processo, quando você consegue, de alguma forma, imprimir alguma mudança ou melhorar aquilo, eu digo sempre, eu quero passar por todos os cantos e aonde eu passar, eu quero deixar melhor do que recebi. Sem dúvida. Eu agradeço profundamente a sua participação no nosso bate-papo e espero que a gente repita muitos. Eu estou à sua disposição, fico muito feliz em conversar com você, não só aqui, aonde você quiser. Muito obrigado. Então, eu já vou fazer um convite a você para botar na minha agenda. A agenda do outro programa, o Almoçando com a Notícia, é uma agenda assim que a gente tem que fazer a longo prazo, a médio e longo prazo, porque são temas e temas e temas. Mas eu quero reunir você, procurador-geral, com os seus procuradores para a gente discutir, botar 8 pessoas na mesa para discutir os problemas do Estado, da Procuradoria, é um prazer, etc. Tá bom? Estaremos à sua disposição. É só marcar. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, meu amigo, os encontros estão marcados. É ele que manda. Até lá, gente.